Fala galera, meu nome é Gabriel Milaré e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Treino Enem, só que dessa vez eu quero te ensinar algo bem específico. O que fazer quando se deparar com um texto difícil. Dessa vez eu escolhi filosofia para tratar disso. E qual é o grande problema dos textos difíceis no Enem? Olha para o primeiro slide. Brasil tem maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Eu achei importante tratar desse tema antes de ir para a questão, porque é um assunto primordial, principalmente entre os adolescentes no Brasil, e que não é muito debatido em sala de aula. A ponte que existe entre ansiedade e nervosismo é muito pequena, e isso precisa ser debatido, porque na hora do Enem, o seu nível de sanidade mental, ele vai determinar metade do caminho para o acerto da questão. Então vamos lá. Você que se sente uma pessoa ansiosa ou nervosa, você se deparou com a questão, primeira coisa que você vai fazer, a questão que você achou o texto difícil, é você manter a calma, respirar. Se você estiver muito nervoso ou nervosa, sair, beber uma água e voltar. Tudo bem? Manter sanidade na prova do Enem é muito importante. Então vamos agora para a questão, para a gente ver como os textos difíceis no Enem, eles podem ser muito mais maleáveis do que abstratos. Bom, Enem 2014, a questão 4 da prova azul. Preste atenção no que eu vou fazer enquanto eu estou lendo o texto com vocês. Uma coisa é você ler o texto e você ir e não entender nada. Outra coisa é você tornar o texto palpável. Vamos lá. É o caráter radical do que se procura. Então vamos lá, volta. Eu vou toda hora interromper. É o caráter radical do que se procura. Vamos supor que eu esteja procurando isso aqui. Imagina que eu estou procurando isso aqui. O que o texto está falando é que isso aqui possui um caráter radical. Isso aqui, seja lá o que for, é radical. Ficou muito abstrato? Ficou, mas só de você pegar na mão já fica mais fácil, já fica mais simples. Então, eu estou procurando algo que possui um caráter radical. Vamos continuar. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. O que o texto está falando? Se eu estou procurando algo radical, significa que o meu processo de busca, a minha procura por isso, tem que ser radical. Eu tenho que radicalizar o meu processo de busca. É isso que ele quis dizer nessa frase praticamente impossível. Se isso aqui possui um caráter radical, eu tenho que procurar isso de maneira radical. Vamos continuar. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, vamos lá. Eu tenho um assunto. E esse assunto, eu só tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma certeza sobre esse assunto. Esse assunto, eu só tenho dúvida. É isso que ele quis dizer nesse início. Vamos lá. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida. Se eu tenho um assunto e eu só tenho dúvida sobre esse assunto, e do nada surge uma certeza, se essa certeza surgiu, significa que ela surgiu da onde? Da dúvida. Porque eu só tinha dúvida. Se eu só tinha dúvida, qualquer certeza que surgir a partir daí, ela foi fruto da dúvida. E não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. O que ele está falando? Se eu só tenho dúvida, surge uma certeza, essa certeza, ela não vai ser nenhuma das dúvidas que se apresentaram. Por quê? Porque ela já ultrapassou as dúvidas. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a partir do que você gera uma certeza, ela é certeza. Você viu como você palpar a questão
o texto fica mais simples. Eu não disse que fica mais fácil, eu disse que fica mais simples. Vamos para as alternativas? Apesar de questionar os conceitos de tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para, olha a letra A, dissolução do saber científico. Ele está falando que esse processo de colocar em dúvida e surgir certeza, ele contribui para dissolver o saber científico. Muito pelo contrário, isso é fazer ciência. Você colocar as coisas em dúvida é fazer ciência, não é dissolver o saber científico. Então, não. Recuperação dos antigos juízos. É engraçado porque quando eu estava pegando essa questão para montar, eu percebi que quando o Enem coloca textos muito difíceis, ele costuma colocar alternativas que não têm nexo nenhum. O que é recuperar antigos juízos? É uma alternativa que tem palavras, mas não diz nada. O que eu colocar as coisas em dúvidas e tirar certezas é recuperar antigos juízos. Muito pelo contrário, é eu fazer uma análise racional a respeito daquilo. Essa alternativa não diz nada. Exaltação do pensamento clássico. É outra alternativa que não diz nada. O que é pensamento clássico? Você pode estar pensando em classicismo, mas em nenhum momento ele leva a gente a pensar nesse sentido. É uma alternativa vaga. Mas por que ela está ali? Ela está ali para a pessoa que leu o texto passivamente, leu o texto de maneira rápida, com pressa, ou leu o texto nervoso, e a alternativa fala bonito, eu vou marcar. Não! Quando eu faço esse processo de conhecimento, que é a filosofia cartesiana, de colocar as coisas em dúvida e tirar certeza, eu não estou exaltando o pensamento clássico. Eu estou exaltando um pensamento racional. A alternativa é outra alternativa vaga. Olha a próxima. Surgimento do conhecimento inabalável. Ele disse que eu peguei o assunto, coloquei tudo em dúvida nesse assunto e obtive uma certeza. E que essa certeza, ela não pode ser duvidável. Por quê? Porque ela surgiu da dúvida. A certeza, ela não pode ser duvidável porque ela surgiu da dúvida. É exatamente isso que ele quis dizer. Olha a alternativa D de novo. Surgimento do conhecimento inabalável. Depois que eu obtenho essa certeza, ela não tem como ser duvidável. Ela não pode ser abalada. Então é exatamente isso que o texto quis dizer. Então, vamos só matar a letra E. Fortalecimento dos preconceitos religiosos. Ele meteu religião no meio. Ele colocou religião no meio. Em que momento o texto fala disso? Eu colocar as coisas em dúvidas, eu criar um racionalismo, aumenta o preconceito religioso. São alternativas que não tem nexo nenhum. E adivinha a taxa de acerto dessa questão no Enem? A taxa de acerto foi de 33%. É o que eu disse. Mantenha calma. Tem alternativas que falam bonito, mas não dizem nada. Mas, Gabriel, eu vi um treino Enem seu passado que você disse que era sempre para olhar quem estava escrevendo o texto. E dessa vez você não comentou sobre quem estava escrevendo o texto. Eu fiz de propósito. Por quê? Muitos alunos, eles negligenciam filosofia, o que é um erro grotesco, porque as questões de filosofia no Enem, elas precisam ser vistas com calma. Olha quem escreveu o texto. Descartes. Bom, se você soubesse quem era Descartes, o que ele escreveu, você já poderia marcar a alternativa, até mesmo sem precisar do texto. Por quê? Olha para o slide. Descartes, no método cartesiano que ele desenvolve, ele busca criar caminhos ou métodos para se obter a verdade. E olha exatamente o que ele diz. Ele diz que a verdade,
ela só é obtida a partir do processo da dúvida. Ele diz que para eu obter verdades, eu preciso questionar tudo a priori. Tudo. E para isso, somente baseado nisso, eu consigo obter verdades. Ué, Gabriel, mas é exatamente isso que o texto diz? É, exatamente isso. Esse texto já caiu 2 vezes no Enem. O mesmo texto, o mesmo, dizendo a mesma coisa, que se você tiver o conhecimento de Descartes, você vai ler o texto, óbvio, mas ele já vai ser muito mais facilmente interpretado do que somente um texto difícil. A gente fica por aí. Até a próxima.